A gente é generificado. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu nasci numa cidadezinha do interior. Meu habitat natural, assim, da infância é muito parecido com o que vocês têm aqui. Era um mundo rural, no interior de uma cidade lá do Rio Grande do Sul. E lá naquele mundo, as pessoas, pelo menos a minha família, eles não nos ensinavam a ser mulher. Então, a gente era todo mundo com o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de roupa. Eu fui para o colégio, já tinha uns 7, 8 anos, e não tinha televisão. A minha mãe nunca foi uma mulher, digamos, a minha mãe é uma mulher super simples e nunca foi uma mulherzinha. Então, a gente não aprendeu a ser mulherzinha. Então, por exemplo, eu e as minhas irmãs, a gente foi descobrindo fora da casa, antes do colégio, faculdade, essas coisas, como que era, como que fazia para ser mulher. Quando eu comecei a ser mulher, quando eu fui fazer televisão, porque aí eu tinha que botar a roupa de mulher, e eu comecei a perceber que aquilo era tudo muito chato, muito assim, cheio de peso e, digamos assim, de poder e violência. E aí eu resolvi que na televisão eu também ia ser feminista, porque falavam cada bobagem das mulheres. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você não aprende a ser mulher, se você não é generificado pela cultura, pela família, se você entra em contato com outras pessoas que, digamos, não seguem aqueles padrões estabelecidos, de repente você não vira nem mulher. E eu só comecei a dizer que eu era mulher quando eu virei feminista, porque para poder ser feminista no Brasil contemporâneo é importante dizer-se mulher. Então, esses dias eu estava com Laerte e outras pessoas que são travestis e trans, e eu disse, eu sou travesti. Eu me sinto totalmente travesti. Porque o que é ser mulher, né, gente, na natureza? Não existe. Aí, claro, eu vou ficar enchendo a paciência de vocês com um monte de livros que vocês poderiam ler, autores e tal, mas essa coisa da natureza tem que ser desconstruída. Se vocês forem estudar do Aristóteles ao Foucault, qualquer um, vocês vão ouvir cada coisa mais bruta e cada coisa mais interessante. O Aristóteles, por exemplo, vocês sabem, só para dar um dado, assim, vocês têm que lembrar sempre disso. Ele fala assim, quem que é uma mulher? É um macho falido. Quando a natureza não tem força para fazer uma mulher, fazer um homem faz uma mulher. E ele falava assim, mas acontece às vezes uma coisa muito estranha na natureza, que é uma mulher inteligente. Aí ele fala assim, uma mulher inteligente é um fato contranatural. Esse é o Aristóteles, gente. E toda a história da cultura ocidental, que não é a única e não é a que nos interessa mais hoje em dia, está marcada por isso. O eurocentrismo, a colonização, a escravização, o capitalismo, o gênero, o patriarcado, a dominação masculina, a violência contra as mulheres é igualzinha a certas coisas que se faz lá na filosofia, que se chama, por exemplo, o princípio de identidade. Mas eu não vou ficar falando disso, vou tentar traduzir isso em seguintes termos. Se a gente quiser combater a violência contra as mulheres, a gente tem que começar combatendo os estereótipos de gênero, que é um assunto que você trabalha, né, Bel? Tem que desmontar certas categorias. E aí, tem que desmontar um jeito de pensar, tá, gente? Então, por exemplo, as mulheres, elas são, vamos entrar já na coisa da violência, né? Ser mulher já é ser construída como um objeto em direção ao qual se coloca uma